São da igreja com a paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, de 27 de agosto de 2017. A lição de número 9 inicia uma nova etapa nos nossos estudos bíblicos. Concluímos com êxito o Antigo Testamento, com exceção de alguns livros que já apontamos nas lições anteriores, que estão ainda para serem estudados. Aliás, um livro. Mexa, tá bom. Estava bom. Estava bom. O livro Cântico dos Cânticos, Cântico dos Cânticos, que nós estudamos, e então nós vamos tirar um tempo para poder estudar. Agora vamos começar as epístolas. Então vamos começar com as epístolas paulinas, as epístolas do apóstolo Paulo, e vamos direto, talvez, até Apocalipse, pelo que nós vemos na sequência. Já fizemos essa sequência uma outra vez, no início, e agora estamos retornando. Fizemos uma sequência dos livros dos históricos do Novo Testamento, pegamos os evangelhos e também pegamos Atos dos Apóstolos, retornamos aos livros do Antigo Testamento, viemos de Gênesis, cobrindo até Malaquias, e depois pegamos os livros poéticos, e agora estamos estudando, vamos começar na Epístola aos Romanos. A Epístola aos Romanos é uma epístola muito importante. É uma epístola, como todas as epístolas, ela é fundamental para a compreensão da fé que nos foi dada através de Jesus Cristo e o trabalho que Jesus fez na cruz por nós e como isso se aplica de um modo prático. O apóstolo Paulo dá assim um panorama geral, de como a fé ele materializa a experiência da igreja de um modo que ele vai descrevendo a nossa experiência agora em Cristo Jesus. Então, o Novo Testamento tem suas peculiaridades, como já apontamos em épocas passadas. Ele foi escrito em grego. Então, nós estávamos estudando o livro de Malaquias, por exemplo, os outros livros do Antigo Testamento. Vimos o livro de Malaquias, o livro de Malaquias escrito em hebraico. A maior parte do Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Daniel, vimos que é um livro bilíngue. Então, ele tem tanto uma porção em hebraico como uma porção em aramaico, e depois ele retorna a um sanduíche, hebraico, aramaico, hebraico. Capítulo 1 ao capítulo 2, versículo 4, primeira parte, hebraico. Depois da segunda parte, até o capítulo 7, 28 de Daniel, é escrita, toda a parte escrita em aramaico. Depois, fechando o capítulo 8, 9, 10 até o 12, em hebraico. Então é um sanduíche, O aramaico fica ali recheando no meio. É um livro bilíngue, o livro de Daniel. Então, quando se fala em Bíblia, então às vezes eu fico observando pessoas em grupos e tudo mais, falando em Bíblia. Ele sequer sabe que a Bíblia foi escrita em 3 idiomas diferentes. Para alguém ter a condição de dizer que conhece profundamente a Bíblia, ele tem de, no mínimo, conhecer essas 3 línguas bíblicas, o que é um desafio para toda uma vida de estudos. Temos livros, manuais e muitas coisas boas, Logos mesmo, hoje tem livro de vários recursos que podem ajudar na compreensão do Novo Testamento, como também do Antigo Testamento, as suas línguas originais. Temos o Accordance, que é um outro programa muito, muito bom, que pode ajudar. São programas que te dão o texto na língua original e te dão gramáticas aqui. Já temos gramáticas em português dentro do Logos Bible Software, e você pode estudar ali mesmo. O grande segredo é estudar. Se essa palavra é uma palavra que assusta, então você tinha que estar na igreja em Bereia, que os crentes da igreja em Bereia conferiam coisa por coisa para ver se as coisas eram realmente assim. Eles tinham aquela avidez de aprender, aquela avidez de saber as coisas e conferir nas Escrituras se realmente as coisas eram assim. Por isso que Deus tem mandado todos estudarem, E é por isso que vocês estão aqui no estudo bíblico, estudando a palavra
Nós estamos aproveitando a oportunidade para passar para vocês o máximo de informações possíveis. E vocês estão tendo privilégios que muita gente faz seminário teológico aí, alguns seminários teológicos, não veem o que vocês veem, não estudam o que vocês estudam. O que vocês precisam agora, cada vez mais, é ter aquele capricho, revisar as lições. Tem um vídeo que é feito semanalmente, revisa as lições, e aí você vai ter esse panorama da Bíblia, que o objetivo é você ter um panorama das Escrituras para saber como se desenvolve a história da redenção. Tá? Então agora nós estamos numa fase que é pós-profética, e já, quando Jesus já veio, todas as promessas feitas em relação ao Messias prometido, agora nós estamos estudando um bloco de livros que já é para a nova organização estabelecida, instituída por Jesus, que é a igreja, tá? Com um novo corpo de líderes que é constituído de um modo diferente, separado daquele molde do Antigo Testamento. Temos a igreja com seus apóstolos, que só existiram, tá? Para estabelecer o fundamento doutrinário da igreja. Não existe sucessão apostólica. Tá? Quem hoje aí se disser apóstolo, bota a camisa de força e lança no doutoreiras. E está maluco. Não existe sucessão apostólica. Então isso é muito importante. Pode colocar a camisa de força. O sujeito chegou, sou apóstolo. Ó, já pode botar que está delirando, né? E vai, bota ele lá. E eu falo assim, e aposto que você não é apóstolo. Né? Pode botar no doutoreiras. Você conhece doutoreiras? É lá no Rio, acho que no Rio de Janeiro que tem. Doutoreiras era hospital de maluco. Né? Então o sujeito chega, amanheci, eu sou apóstolo. Então já sabe, pode colocar a camisa de força, internar e dar Rivotril, né? Mais o que, o Lafayette? Tem outro, aquele forte, Gadernal. Gadernal, bem forte, o sujeito fica dopado até ele voltar à sobriedade. Está com paralaxe cognitivo. O eixo da realidade dele se separou do eixo o eixo da construção, né, mental dele se separou do eixo da realidade. Então ele está na estratosfera da loucura. Bota na camisa de força, dá Rivotril até ele voltar para a realidade. Saber que ele não é apóstolo. Tá? Então, os apóstolos que estão dentro da igreja local, eles estão construindo todo esse alicerce doutrinário das igrejas, e por isso, falando em apóstolos, eu convido a vocês a ir no Kindle, tá? E comprem o livro do Dr. Augusto Nicodemos sobre apóstolos. Ele vai falar exatamente sobre esse fenômeno apostólico brasileiro e vai mostrar passo a passo a origem deles e que, na realidade, eles são uma fantasia e não existem apóstolos hoje. Tá? A igreja não tem a sucessão apostólica. Tá? Então, é importante nós sabermos essas coisas. Daí o apóstolo Paulo escreve para uma igreja, já que está organizada, a igreja em Roma. Né? Estivemos lá em Roma recentemente e vimos lá, lembramos muito do apóstolo Paulo quando nós estivemos em Roma. Todas as ruas que nós passávamos, todas as prisões que nós vimos, nós lembrávamos da igreja de Roma, lembramos lá no Coliseu, lembramos dos irmãos da igreja de Roma, o sofrimento que eles tiveram. Então ali foi uma experiência muito boa, porque nós estávamos dentro, no lugar onde a igreja de Roma estava estabelecida. E a esta igreja o apóstolo então dedica essa epístola e dá instruções extraordinárias, instruções muito maravilhosas através do Espírito Santo, que revelou numa magnitude muito, inexcedível, as riquezas dessa nova experiência que a igreja tem em Cristo Jesus. Conhecer o que é a igreja, mergulhe aqui nos escritos do apóstolo Paulo, que a ele foi revelado o que é igreja, qual é o destino da igreja, qual é a função da igreja, qual é o ministério da igreja, o que se espera da estrutura de uma igreja saudável. Né? No ano passado nós colocamos o tema da nossa festa, né? As marcas de uma igreja saudável, sustentando as marcas de uma igreja saudável. Agora nós vamos estudar esses elementos que fazem parte dessas epístolas e vamos aprender muito. Temos também as epístolas chamadas universais, que vem logo à frente. Temos a epístola aos Hebreus, cujo autor nós não sabemos quem é. Né? Então, o Augusto Nicodemos até brinca, eu acho que foi uma mulher que escreveu essa epístola. E depois de falar tanto, ela chega, em breves palavras vos escrevi.
Então, não deu nem para rir, né? Acho que entenderam o negócio? Então, ele fala, acho que foi uma mulher que escreveu. Brincando, né? Isso foi lá no mestrado, né? Ele estava falando acerca disso. Vamos então. Aqui vocês têm, do lado esquerdo, né? Nós temos aqui a epístola escrita originalmente, como ela foi escrita originalmente, como ela foi escrita. Obviamente, aqui nós temos já os caracteres, não temos ela toda em unciais, né? Que são as letras maiúsculas. Tem alguns manuscritos maiúsculos, eram escritos só em maiúsculas, e aqui nós já temos maiúsculas e minúsculas com acentuação, né? E é exatamente aqui que os tradutores pegam para poder te dar essa sua Bíblia aí em português. Tá? É aí que João Ferreira de Almeida trabalhou para poder conhecer a gramática da língua hebraica e da língua grega, da língua hebraica, da língua aramaica, tudo aquilo. Só que ele já pegou a parte até Ezequiel. E então, é aí que ele vem trazer para vocês e para nós o texto em língua portuguesa, como os outros tradutores traduzem para as outras línguas. Então, aqui está o texto no grego. O Logos tem um recurso muito bom chamado, é uma leitura feita pelo Dr. Schwant, em que todo o texto do grego é lido, né? É lido. Então, você que estiver estudando o grego, você vai ter a oportunidade de ouvir o texto, né, lido. É muito bom, ajuda muito, né, o desenvolvimento da leitura. Tá. Bem, a epístola está aqui, mostrando para vocês, para ter uma ideia. Talvez, de todas as igrejas, vocês são os privilegiados de ter pelo menos a noção de ter um texto, né, na língua grega e ver, então já é um grande distintivo. Bem, a nossa lição de hoje tem como título: Paulo destaca a fé dos romanos e deseja estar com eles. Texto básico, Romanos 1, versículos 1 a 15. Aí vamos também estudar o capítulo 15, dos versículos 14 ao 25. Tá? Então, essas são as duas porções da epístola que nós vamos estudar. Seria bom que vocês lessem, né? Tá vendo? Estudar não tem jeito. Estudar é leitura, leitura e leitura. Não tem outra alternativa. É importante que vocês leiam o livro do Dr. Martin Lloyd-Jones, né, sobre aos Romanos, que ele pregou versículo por versículo, foi até o capítulo 14, quando a enfermidade não deixou mais ele prosseguir. Então, ele não conseguiu ir até o final. Mas, pelo menos, esses 14 volumes já estão aí traduzidos, acho que todos eles já estão traduzidos para o português. Aí tem também o original em inglês, é bom que vocês leiam, porque são os sermões que ele pregou expositivamente na epístola aos Romanos. E que é pregar expositivamente? Já falei e agora repito. Pregar expositivamente é seguir o fluxo do texto, é seguir a estrutura do texto, é seguir o texto passo a passo, versículo por versículo, extraindo do texto, a partir de um trabalho exegético, interpretativo, sério, né, o conteúdo do texto, visando primeiramente entender o que o texto diz para os seus leitores originais e, por fim, fazendo uma aplicação aos nossos dias. Isso aqui é pregar expositivamente. É uma raridade por aí, a pregação expositiva. Mas eu acho que nesses 11 anos aqui, eu acho que você já deu para você já ter uma noção, né, de que é pregar expositivamente. É se ater aos estritos limites do texto. Tá? E o pessoal aí, às vezes, pinça um versículo da Bíblia e depois fala um monte de coisa que não tem nada a ver com aquilo que ele pegou como texto básico. E às vezes ele faz pregação certa num texto errado. Então também tem isso. Um ao outro ajudou e o seu companheiro disse: esforça-te. Aí ele pega esse versículo, pinça e vai pregar em cima dele. Ele prega uma mensagem certa, mas ali é um contexto em que a idolatria está sendo incentivada. Então o contexto vai desqualificar a mensagem, né, que ele pinçou um versículo e o versículo fora do contexto vai ser entendido de modo errado.
Aí o Ourives, então, diz para o outro, aí, o contexto que você vai ver ali, é um incentivo à idolatria, não é algo positivo. Mas ele pinça o versículo, achou bonito, está na caixinha de promessa, hoje eu vou pregar aqui. E aí esquece do contexto, esquece dos leitores originais, e esquece qual foi a proposta, né, do autor ao escrever o texto. O Humberto Eco escreveu um livro chamado Interpretação e Superinterpretação. Ele falou, antes de tudo, respeitem a intenção do texto. O que o texto, ele não falou nem do autor, né? Falou, respeitem a intenção do texto. O que o texto visa ensinar. Então, estabeleça um limite para que você entenda, senão você vai passar por uma superinterpretação. Está cheio de super pregações aí, que vem de super interpretações, né? São aquelas que pegam um versículo e depois ficam, onde é que esse sujeito tirou isso desse texto? Ninguém consegue traçar os vínculos semânticos, ninguém consegue entender absolutamente nada. Vamos então ao nosso estudo de hoje. A primeira pergunta é a seguinte. O texto áureo, que é o texto de ouro, áureo quer dizer texto de ouro. Então, é importante saber. Em texto áureo, o que é áureo? Áureo é uma palavra que significa derivado do ouro. Então, um texto de ouro, né? Um texto que se destaca, é chamado texto áureo. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. O que é admoestar-vos? Antes de tudo que nós, como leitores da Bíblia, precisamos, antes de tudo, antes de qualquer conhecimento de língua original, a primeira coisa que a gente precisa, um dicionário da língua portuguesa, né, para poder entender o sentido das palavras na nossa língua. E a Bíblia, conforme nós a temos aí, aqui na revista corrigida, que nós estamos usando aqui, ela é uma Bíblia escrita num português que não é o português contemporâneo. Daí você precisa traduzir a tradução. Né? Que às vezes, admoestar, você chega, eu quero admoestar você. Você quer brigar, você quer dar um tapa, o que você quer fazer? Fica um negócio assim, né, abstrato. Admoestar quer dizer aconselhar uns aos outros. Opa, peraí. Aí já começou a dar sentido. Então, é importante que nós tenhamos, antes de tudo, o conhecimento da língua receptora da tradução, pelo menos, básico. É o básico, né? É o que o pastor Manuel Moreira faz brilhantemente. Conhecendo a língua portuguesa, entendendo a língua portuguesa, ele foi longe. Né? Mostrando para onde você pode ir também. Então, língua portuguesa. Se quiser, conheça a estrutura da língua portuguesa, gramática da língua portuguesa. Como a língua portuguesa é estruturada, para você ter uma noção de como aprimorar na sua capacidade de compreensão dos textos. Então, gramática da língua portuguesa. Vou dar um cursinho aqui para vocês. Tá? Então, os animados apareçam. Né? É importante. É importante porque vocês vão usar. Não vai ter jeito. Tá? Outra coisa importante, logo no início do nosso estudo da Epístola aos Romanos, é que vocês conheçam o Novo Testamento interlinear. Então, o Novo Testamento interlinear é um Novo Testamento que apresenta o texto grego e debaixo de cada palavra vem a tradução para o português. Temos dois bons na língua portuguesa. Temos esse aqui da Sociedade Bíblica e temos um outro que saiu de publicação, que é melhor do que esse até, inclusive, mas saiu de publicação, que é o Novo Testamento Interlinear, do Dr. Valdir Carvalho Luz, essa maçaroca de livro aqui. Infelizmente, não está sendo publicado mais porque a Sociedade Bíblica do Brasil obteve direitos exclusivos de tradução das Sociedades Bíblicas Unidas, que detém o direito do Novo Testamento em grego, e aí eles tiveram de parar essa publicação. Então, venderam todos os que tinham e não puderam fazer mais. Coisa entre irmãos, né? Porque são tudo evangélico, mas é coisa entre irmãos. Então, esses irmãos aqui ganharam o direito e esse aqui não pode fazer um trabalho que é benefício para o povo de Deus. Sabe como é que é? Coisa entre irmãos? Vocês entendem, né? É coisa entre irmãos, é coisa de igreja. Então,
Quanto mais tivesse, né, igual nos Estados Unidos, quantos interlineares tem lá nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, aqui, tá vendo? De vez em quando eu não lembro que eu estou aqui. Né? Quantos tem aqui publicados, né? E cada ano, 2 anos, sempre sai um novo, com novas peculiaridades, e não tem esse negócio dessa briguinha. Lá no Brasil, não. Não, só nós que podemos publicar. É isso aqui, né? Briguinha, irmão, briguinha, irmão. Mas é importante, porque aí você tem um texto grego e debaixo tem o texto em português. Então tem o grego original e tem embaixo de cada palavra a tradução. Tá? Aqui no Logos, você agora já tem um recurso que é o interlinear reverso. Debaixo de cada palavra portuguesa vem o correspondente em grego, aqui de baixo. Tá? Quem está ruim da vista aí, vou aumentar um pouquinho para poder melhorar. Tá? Então, debaixo de cada palavra em português tem o equivalente no grego. Paulos. Então, Paulo. Tá? Vou deixar para vocês uma pesquisa. Por que Paulo se chama Paulo e Saulo no Novo Testamento? Tá? Uma pesquisa para vocês. E vamos aqui então à primeira pergunta. O que o apóstolo Paulo disse acerca da origem humana do Senhor Jesus, da legitimidade de seu apostolado, dele, de Paulo, e a vocação dos crentes romanos para o Evangelho? Versículos 1 ao 7. 1 ao 7. Paulo, vou aumentar um pouquinho, pode ter alguém ruim da vista. Eu estou de óculos, né? Mas aí vocês não estão. Paulo, servo de Jesus Cristo. Então, como é que Paulo se qualifica? Quando você tem aqui a qualificação do apóstolo Paulo. Quando você tem o Logos Bible Software, um dos grandes recursos que ele apresenta também, é o recurso, deixe-me ver, paralelo. Só essa aqui. Só essa aqui. É chamada esboços de proposicional. Esse esboço proposicional, aí deixa eu diminuir aqui. Ele vai dando a sequência do fluxo das proposições, das cláusulas, indicando a função de cada uma dos constituintes das orações. Então, por exemplo, Paulo, o que é Paulo aqui? É o sender, que é aquele que está enviando a carta. Aí vem caracterização, quem é Paulo? Tá? A caracterização descrevendo alguém ou algo em maior detalhes. Então você vai passando aqui o link. Aqui ele vai ele abre um hipertexto explicando cada uma dessas funções aqui. Então quem é Paulo? Ele é que envia a carta. E aí vai, caracterização, ele é servo de Jesus Cristo. Segunda caracterização, chamado para ser apóstolo. Tá? Observem bem que para ser apóstolo, na nossa versão em português, não está aqui, olha. Para ser ou para apóstolo não está com o equivalente grego. Foi suprido na tradução por conta de uma adaptação linguística ao português. Na revista corrigida, ela aparece aqui literalmente chamado apóstolo. Literalmente. Aqui você tem uma letrinha em itálico deitadinha, tá vendo aqui? Para. Como é que está deitadinha aqui em itálico? Todas as palavras que estão em itálico aqui, deitadinha, é porque elas têm o objetivo de mostrar que ela não está no texto original. Foi suprido na língua receptora da tradução, no caso português, para efeito de dar uma clareza de sentido. No grego ela é dispensável, mas no português é imprescindível para você ter uma noção de fluxo do texto. Mas também se você dissesse Paulo chamado apóstolo, aí vai pensar, o nome dele era apóstolo? Então,
para ser apóstolo é melhor porque indica a função que ele vem a exercer na igreja. Ok? Então, é só para vocês terem uma noção. Mas vamos aqui, vamos tirar esse recurso e vamos prosseguir. Um pouquinho. Okay. Paulo, servo de Jesus Cristo, ele é servo de Jesus Cristo. A palavra servo aqui, doulos, quer dizer escravo. Né? Nós chamamos de servo, mas o servo, a palavra aqui, ela tinha um sentido de escravo. É aquele que está totalmente sob o domínio de um senhor, que não se manda, que não tem as suas vontades próprias, está no domínio do seu senhor. Daí Paulo é servo. Né? Servo é um eufemismo, uma forma de suavizar na língua portuguesa, que originalmente o doulos era o escravo. Então, quando se fala Senhor Jesus Cristo e servo de Jesus Cristo, indica a relação entre um senhor que manda e um servo que é mandado. Tá? É exatamente nessa relação que nós estamos com o Senhor. Ele é Senhor. Por quê? Porque ele nos comprou. Então, nós, na grande feira aí no mercado de escravos, ele nos comprou. Então, nós fomos comprados para ele. Então, ele hoje é o nosso Senhor e nós somos servos dele. Mas servo quer dizer o quê? Escravos dele. Nós não temos a nossa vontade própria, não devemos fazer a nossa vontade própria, mas devemos fazer o quê? Nos submeter à vontade desse Senhor. É exatamente essa relação, tá, que ele está apontando aqui. Ele é servo de Jesus Cristo. Tá? Então, isso é muito importante ressaltar. Chamado para apóstolo, o apóstolo é aquele que é o enviado, é aquele que é o mandado para fazer alguma missão. Né? Então, ele é chamado, ele tem esse propósito aqui, essa caracterização, separado para o Evangelho de Deus, tá? o qual aqui faz menção aqui. O qual Evangelho de Deus, tá? O qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Então, que Santas Escrituras o apóstolo está se referindo aqui? Essas Santas Escrituras são o Antigo, que nós chamamos de Antigo Testamento, ou Primeiro Testamento. Tá? Então, as Santas Escrituras aqui são as Escrituras do Antigo Testamento, que, por sua vez, era a Bíblia da igreja primitiva. A igreja primitiva, depois é que foi recebendo os evangelhos, mas muito depois dos evangelhos escritos, as epístolas, então o cânon do Novo Testamento se fechou, né, bem mais à frente. Eles não tinham logo no seu início isso que nós temos hoje, né, que é a Bíblia com o Antigo e Novo Testamento. Eles tinham o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento da igreja primitiva era para a comunidade gentílica a Septuaginta. O que era a Septuaginta? É a Bíblia traduzida para o grego, tá? Que foi feita no período chamado interbíblico. Então, a Bíblia da igreja primitiva era a Septuaginta, era o Antigo Testamento em grego, para poder os gentios terem acesso ao Antigo Testamento. Eles o faziam através dessa tradução, porque eles não falavam hebraico, eles não falavam aramaico, eles não tinham noção disso. Então, a língua franca nesta época do apóstolo Paulo é o grego. É importante saber isso? Sim, por que o Novo Testamento foi escrito em grego? Porque o grego era a língua de comunicação universal, mostrando um aspecto muito importante para nós, que não existe a chamada língua sagrada. Tem gente hoje que pensa que o hebraico é a língua sagrada, né? E aí, então, o hebraico é a língua sagrada, o hebraico foi a língua escolhida por Deus, tanto quanto o aramaico, tanto quanto o grego, para dar a revelação ao homem. E dentro de cada contexto histórico, a língua prevalecente ali, foi usada por Deus. Tá? Então não existe aquela língua sagrada. O hebraico foi a primeira, porque falou para a nação de Israel. Depois tivemos um trecho, Deus deixou no Antigo Testamento uma porção em aramaico, mostrando que o aramaico também se torna uma língua sagrada. E o grego, que é chamado grego koiné aqui, o grego não é o grego clássico, né?
ele tem as suas características, é o grego comum. Era o grego da feira, era o grego das cartas, era o grego do dia a dia. É esse grego que era falado nas províncias e falado desde quando? Desde o estabelecimento do Império Grego. Né? Nós tivemos aquela sequência de Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego, que substitui Medo-Persa, e depois o Império Romano. O Alexandre Magno fez um processo chamado de helenização, que foi a introdução da língua e da cultura grega nas províncias dominadas, e isso foi tão forte que prevaleceu nos tempos do Novo Testamento, e a língua de comunicação universal nessa época era o grego. Aí, então, exatamente por isso que o Novo Testamento foi escrito não em hebraico, não em aramaico, mas sim em grego. Tá? Entendeu? Deu para entender? Por que foi escrito em grego? Eu falei, mas por que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico? É a pergunta que se faz. E o Novo Testamento foi escrito em grego. E tem também aramaico no Antigo Testamento. Por quê? É coisa que você já sabe responder, não é? A partir daí você já sabe responder. É importante saber isso. Então, essas santas escrituras aqui são a primeira revelação, é o Antigo Testamento. Tá? E, vejam bem, acerca de seu filho, olha aqui a caracterização. Versículo 2, o 3, acerca de seu filho, tá? Então vem aqui mais um pouco. Versículo 3, olha. Prossegue aqui, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Jesus nasce de onde? Qual é a linhagem aqui? Qual ele vem? Ele vem da descendência de Davi, segundo a carne. Outra coisa importante que ele diz, que ele é declarado filho de Deus, em quê? De que forma? Ele foi designado filho de Deus, com poder, tá? Mediante o quê? Segundo o Espírito de santificação ou de santidade, tá? Pela ressurreição dos mortos. Agora, ele vai dizer quem é esse acerca de seu filho, quem é esse filho de Deus. Aí você tem um travessão aqui, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então aí você vê, lá ele cita como servo, sendo servo, aqui ele já vai e cita Jesus como Senhor. A relação servo-senhor, né, é muito importante. Senhor, servo, é muito importante para nós entendermos a nossa relação com Deus. Tá? Deus é Senhor, nós somos servos. Se nós somos servos, a quem nós devemos obediência? A quem nós estamos submissos? Ao nosso Senhor. Tem direito sobre nós. E o servo e o Senhor, na sua relação, esse é um bom tema para logo mais, né? E o servo e o Senhor, na sua relação, o que ocorre? Né? O servo não tinha como opinar dentro da relação com o seu Senhor. Lembra? Quando Jesus fala acerca de um servo que chega, o senhor da rua, ele vai, prepara a mesa, prepara a água para lavar os pés, serve a mesa para ele comer, né? E o Senhor depois não diz para ele muito obrigado, porque ele fez isso. Ele fez o quê? O que ele tinha de fazer, era a obrigação dele fazer. Né? Só existe uma coisa que pode mudar essa relação para melhor entre servo e Senhor. Qual é? Você pode deixar de ser, não é deixar de ser servo, entenda bem, mas você pode cultivar uma relação mais íntima com Deus. Qual? Você pode ser amigo de Deus. Como Abraão foi amigo de Deus, você também pode ser amigo de Deus. Nós podemos ser amigos de Deus. Como é que nós podemos ser amigos de Deus? Aí chegou, já não vos chamo mais servos,
mas vos chamo amigos, porque o servo não sabe aquilo que faz o seu senhor. E eu tenho dito tudo para vocês. Então, nessa perspectiva, né, nós estamos numa relação que, obviamente, ela não elimina o binômio senhor e servo, mas nos coloca num certo privilégio de nós podermos ser amigos de Deus. Mas para isso acontecer, nós temos que ser um servo obediente ou desobediente, fiel ou infiel. Um servo obediente. Aí o servo obediente é aquele que vai passar a ter privilégios maiores nessa relação senhor-servo, né? A ponto de ser amigo. Embora o Senhor não precise, nem tenha obrigação de dizer, de comunicar nada, ele tem o prazer de comunicar as coisas aos seus servos. Tá? Então é um servo, é aquele servo que está na casa, que tem bastante privilégio e uma relação mais estreita com o seu Senhor. Né? Ele chega e prepara a mesa, lava os pés do seu Senhor, aí depois de tudo o Senhor começa a comer. Chegou, fulano, você já almoçou? Já jantou? Não. Então senta comigo aqui à mesa, vamos comer juntos. Então é um servo que tem privilégios, né? E isso é muito importante. Jesus disse acerca disso no Evangelho segundo João. Pelo qual faz menção a quem? Referência a quem? Aqui é catáfora e anáfora, tem que saber tudo isso. O que é aqui? Uma relação anafórica. Pelo qual quem? Pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Quem é esse aqui? Pelo qual é quem ou que? Quem? Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, a nosso Senhor, recebemos a graça e o apostolado para finalidade, propósito. Hein? Qual é o propósito? Recebemos a graça e o apostolado para o quê? Para a obediência da fé. Então, vem uma expressão aí, obediência da fé. O que quer dizer isso? Hein? A fé aqui é objetiva, subjetiva. Veja como é que quando você começa a ler o texto, você precisa fazer interpretação. É interessante que a versão revista e atualizada vai trazer aqui obediência por fé. Sendo que por fé aqui, o por não está, né? Aqui não está no texto grego. Então o tradutor aqui, ele vai ter que trazer o texto do grego para o português e mostrar para você de forma que você entenda. Quando se fala obediência da fé, essa obediência é a fé que produz essa obediência. Tá? Então é uma fé que opera naqueles que a recebem de modo a produzir a obediência. Vocês lembram do Antigo Testamento? A experiência do Antigo Testamento foi um fracasso por conta de quê? Hein? Por conta dessa falta de experiência subjetiva. Eles tinham todos os mandamentos, façam isso, façam aquilo outro, e cadê a capacidade, o empoderamento para poder fazer isso? Gostou da palavra? Empoderamento, é a palavra que é muito usada hoje. É o empoderamento da mulher, né? O empoderamento aqui dos crentes para poder fazer a vontade de Deus. É exatamente o que Jesus proporcionou e que não estava, tá, na totalidade disponível no Antigo Testamento. Agora nós recebemos o Espírito Santo, através do qual nós temos graça, achamos graça. O que é essa graça? A graça é tanto esse favor imerecido, como também esse poder operante, né, que muda a nossa natureza e nos faz obedecer à vontade de Deus, nos moldarmos à vontade de Deus. Tá? Isso acontece não por uma decisão nossa. Agora vamos, vimos uma coisa que é boa e vamos fazer isso. Não é assim.
né? É porque o Espírito Santo atua em nós, nos regenerou, e essa graça está em nós para poder nos dar a condição de alcançar essa justiça, esse modo de viver novo, que é a proposta do Evangelho. Tá? Daí, então, nós fomos chamados para a obediência da fé entre todas as gentes ou todos os gentios. Tá? Então, isso é muito importante. Tá? Isso é muito importante. Então, daí a igreja passa a ser um organismo internacional, tá? Já não é mais aquele círculo fechado só entre o povo de Israel, ela passa a ter esse aspecto internacional, e dentre as nações existe um grupo que foi chamado, separado para a obediência da fé, e esses que vão, isso aqui vai ser desenvolvido mais à frente nessa epístola, esses sim têm recebido uma capacitação, um empoderamento de Deus para viverem, né, aquilo que é a proposta do Evangelho de Jesus Cristo. É a criação do novo homem. Tudo isso vão ser temas que o apóstolo Paulo está introduzindo aqui de modo embrionário, de modo fetal, né, bem light. É o tema da epístola. Tá? Isso aqui é o tema da epístola, que vai ser desenvolvido ao longo desses 16 capítulos. Ok? Deu para entender? Tá? Então, vejam bem que ele já começa a mostrar que a igreja é um organismo que tem relação com Deus, através de Jesus Cristo, que recebeu algo que é a fé, né? A fé que uma vez foi dada aos santos, ela pode ser tanto objetiva como subjetiva. Qual a diferença entre a fé subjetiva e a fé objetiva? O que é fé objetiva? Fé objetiva é o sistema de crenças que nós temos no Novo Testamento. Isso é chamado de fé objetiva. Cremos que Jesus ressuscitou dos mortos. Então, essa é uma fé que nos foi dada. Mas existe a fé subjetiva. O que é fé subjetiva? Aquela que até mesmo é chamada de dom. Né? Aquilo que é colocado no nosso interior e nos dá a condição de crer. Você acredita, você vê todas essas realidades que, por você mesmo, naturalmente, você não teria condição de acreditar. Acreditar que Jesus Cristo está vivo, que Jesus Cristo está intercedendo por nós à direita de Deus, acreditar na existência de Deus. Tem gente que tem até essa dificuldade. Com tantas evidências, ele não consegue enxergar que Deus existe. Tá? E nós cremos que Deus existe, cremos que Deus enviou o seu Filho, cremos que Deus estabeleceu a igreja, cremos que Deus enviou o Espírito Santo para habitar na igreja, habita em nós e está nos capacitando para nos moldar à semelhança de Cristo. Esse é esse organismo que ele deixou aqui. Entre as nações, nós então somos um povo privilegiado. É o que Paulo está dizendo para os crentes de Roma. Tá? Primeiramente e também na aplicação, na ponta para mim e para você. Tá? Então, qual a diferença entre a fé subjetiva e objetiva? Subjetiva é aquilo que está dentro. Objetivo é aquilo que compõe um sistema de crenças. Tá? Então, já sabe a diferença, né, Sérgio? Objetiva e subjetiva. A todos agora vem o quê? O recipiente dessa carta. Vamos para cá. Aí vem os recipientes. Tá? Os recipientes da carta. Tá aqui, ó. Você vai ver aqui do outro lado, no esboço proposicional, tá? Você vai ver aqui o recipiente, que é Quem é o recipiente? É aquele que recebe a epístola, aqueles que recebem a epístola. Aí você clica aqui, vem um hiperlink mostrando the speaker is presenting those who are intended receivers of the current document or message. O falante está apresentando aqueles que são os receptores tensionados do documento, né, do documento presente ou da mensagem presente. Okay? A todos os que estáis em Roma, agora vai caracterizar os recipientes. Olha aqui, caracterização. Amados de Deus, chamados santos, olha aí. 2 pontos. A esses, graça
e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Tá? Então aí ele vem a saudação. Tá? Então sempre a epístola tem o destinatário, que tem a sua caracterização, sempre as cartas, geralmente as cartas começam assim. O destinatário, a sua caracterização, quem é ele, tá? Depois o remetente, depois a sua caracterização, depois os destinatários e a saudação da epístola. Daí então começa de fato a epístola. Epístola é um termo mais clássico para carta. Né? Então, missiva, são termos outros que podem ser utilizados para designar a mesma coisa. Só que o nível de um vocábulo é mais elevado, outro nível mais comum. Então, carta é o mais contemporâneo. Por que graça e paz? A Igreja Internacional, ela é composta de quê? De judeus e gentios nesse contexto. Tá? Então, graça, né, que é uma saudação tipicamente grega, a graça, charis. Você tem aqui, charis, aqui, ó. É uma saudação tipicamente grega, e aqui, eirene, que é a tradução do shalom, né, dos judeus para o grego. Então, quando se fala em graça e paz, é uma saudação que vai englobar, primeiro, os gregos, os gentios, charis, e eirene, que é shalom, que é a saudação peculiar e típica dos judeus, que são os primeiros constituintes da igreja no Novo Testamento. Tá? Então, quando diz graça e paz, exatamente está englobando os dois grupos. Você sabia? Tá? Então, isso é muito importante. Essas informações são muito importantes. Tá? Então, charis é uma saudação para os judeus ou não judeus? Saudação grega típica, né? Então, dos gentios. E shalom, que aqui é eirene, tá? É uma saudação paz típica dos judeus. Tá? Então, isso é importante. E até hoje, né? Shalom, shalom, shalom. Até como vai você, né? Ainda usa a palavra está, né? Qual é o estado da tua paz em hebraico, literalmente? Mashlomcha, como está você? Qual é o estado da tua paz? Né? Mashlomer, é a mesma palavra, shalom, usado nas duas perguntas. Como está o estado de você feminino? Masculino e feminino. Então, hoje é usado assim. Ok. É você. Shlomi tov. Eu estou bem. Literalmente seria minha paz, a paz de mim, a minha paz está boa. Ou seja, o nível da minha paz está boa. Shlomi tov. Segunda pergunta. Por isso que eu faço questão de gravar, né? Porque você ter essas informações todas, você tem que ter um cérebro bem gravadorzinho, né? Depois você senta lá de novo, bota o vídeo e aí você vai ter condição de assimilar, né? Porque é muita coisa, muita informação. Quais as duas coisas, segunda pergunta, quais as duas coisas que o apóstolo Paulo disse que fazia incessantemente pelos crentes romanos e até onde a fé de todos eles era reconhecida? Versículos do 8 ao 10. Então, vamos lá. Para ficar registrado. Primeiramente, dou graças, depois de fazer aquela introdução, aí vem, primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Então, qual é a característica distintiva aqui que é conhecida em todo o mundo da igreja de Roma? É uma igreja que tem fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, então aqui mostra novamente a relação, Kyrios, doulos, Senhor e servo.
Tá? Então, Kyrios, a quem sirvo em meu espírito, em que? No evangelho de seu Filho. Então, observem bem aqui a sequência, tá? É a caracterização, tá? A quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho. Tá? O que é evangelho? O que significa a palavra evangelho? Boas novas, né? Boas notícias. Qual é a boa notícia do evangelho? Parece que vocês estão no seminário, né? Perguntando, qual é a notícia? Qual é a boa notícia? Boa nova. Quais são essas boas novas? Você pode dizer o que são essas boas novas? Qual é a boa nova que Jesus veio trazer para nós? Salvação. Nós estávamos perdidos, nós fomos iluminados. Né? Essa iluminação que veio através de Deus, ela nos mostrou num estado de perdição. Quem não sai desse estado de perdição, ela continua com ele até a eternidade. A boa nova é que eu tinha que morrer. Tá? E então, se eu tinha que morrer, então pode preparar aí, tem que morrer. Para poder ser salvo, tem que morrer. Mas a sua morte em si não resolve o problema. Porque Deus não aceita nada que não seja um sacrifício perfeito. Mas que sacrifício é esse? Ele enviou então o seu filho, como você não podia fazer por você, ele enviou o seu filho para fazer isso no seu lugar, morrer no seu lugar, te substituir. Ele é o segundo Adão. É o representante federal da raça humana. Adão era o representante da raça humana, e então quando ele pecou, todos pecaram. Agora vem Jesus, né, e assume novamente, vence todas as etapas perdidas pelo primeiro Adão, e como segundo Adão conquista a vitória, morre na cruz por mim. Boa nova é que a partir da morte de Cristo, Deus aceita a morte de Jesus como se fosse a minha própria morte. Essa é a boa nova do Evangelho. Tá? Esta é a boa nova do Evangelho. É a boa notícia. Daí o interlinear. Esse interlinear aqui, por exemplo, ele vai traduzir aqui, né? Evangelion, versículo 9. Aqui está no dativo. Evangelio, boa nova. Ele traduz como boa nova. Então é muito bom esse interlinear. Percebe? Então, é exatamente isso que ele quer dizer. Ele sirvo no meu espírito no evangelho de seu filho, nessa boa nova do seu filho que ele trouxe. Me é testemunha. Ele me é testemunha. Quem aqui? Quem é testemunha? Deus. Tá? Deus me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Então, Paulo está dizendo para os romanos, ele faz incessantemente menção deles. Qual tipo de menção? Positivo ou negativo? Você vai lendo o texto e vai fazendo perguntas para o texto. Tá? À medida que você vai fazendo as perguntas, entende, Fred? Você vai fazendo as perguntas por texto, aí você vai entendendo o fluxo do pensamento do apóstolo. Né? O que ele faz por esses crentes? Pedindo sempre em minhas orações, agora ele vai especificar. Ele faz menção diante de Deus. Aí você não fala o que ele diz diante de Deus acerca dos crentes, murmurava deles, essa igreja não vale nada. O que é que ele falava de Romanos diante de Deus? Né? Pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, qual o objetivo? Em algum tempo, pela vontade de Deus, olha, por que ele coloca essa pela vontade de Deus? Porque ele é, Senhor de si mesmo. Eu vou lá em Roma. É assim? Ele é servo. Ele está condicionado à vontade de Deus. Ele não sabe o que vai acontecer na sua vida. Então ele é servo. Está submisso ao quê? Ao seja feita a tua vontade, assim na terra como ele é feita no céu. Então ele está submisso. Então, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de ir ter convosco. E ter convosco é uma expressão que significa de ir visitar-vos. De ir
visitar-vos. Então, qual era o desejo de Paulo e o que ele pedia a Deus, pelos romanos? A oportunidade de fazer uma visita a eles. Tá? Está claro até aí? Então, vamos na sequência. É onde o apóstolo Paulo disse que desejava ir, a quem ele se sentia devedor de pregar o Evangelho, e por que ele não se envergonhava desse Evangelho. Versículos 11 ao 17. Então, aonde ele desejava ir? Primeira pergunta. A quem ele se sentia devedor de pregar o Evangelho. Tá? E por que ele não se envergonhava desse Evangelho? Ok? Do 11 ao 17. Nós temos aqui. Do 11 ao 17. Subindo e fazendo a equivalência do outro lado. Aqui vem a razão. Reason. Né? Porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. O que ele quer dizer com comunicar algum dom espiritual? Paulo era um apóstolo dotado de dons espirituais. Quando ele chegava numa igreja, qual era o objetivo dele? É poder comunicar esses dons que ele tinha para poder fazer o quê? Produzir a edificação da igreja. Ou seja, usar desses dons que ele tinha para poder edificar a igreja. Então, ele se chama de comunicação dos dons aqui. Tá? É muito importante. O objetivo dele era esse. Ele era um apóstolo dotado e queria comunicar à igreja, fazer com que a igreja fosse favorecida pelo dom que ele recebera de Deus, de expor as Escrituras, de apresentar. Como está apresentando para nós aqui, ele está nos comunicando um dos seus dons. Mesmo depois de morto, ainda está comunicando um dos seus dons aqui, que é a compreensão disso do Evangelho e passando isso de um modo claro para nós, para a igreja em Roma e para nós hoje. Tá? Então, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Então, nesse contexto de fé, a igreja é uma igreja de fé, Paulo vai comunicar o dom, e ao comunicar o dom, ele também é edificado. Né? E isso causa crescimento, edificação espiritual, tanto nos crentes, que são o objetivo da comunicação do dom, como também nele próprio, que é o comunicador do dom. Né? É como eu saí daqui muito alegre, porque tive a oportunidade, na manhã de domingo, dia 27 de agosto, comunicar à igreja informações relevantes acerca da palavra de Deus para vocês. Vocês saem edificados e eu também. Tá? Então é exatamente isso que ele está querendo dizer. E o versículo 13, não quero, porém, irmãos, então preste atenção, não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido. Quem que impediu o apóstolo Paulo de chegar lá? Eu, curioso leitor, né? Eu fico atento. Eu vou lendo o texto e vou ficando atento, né? Vamos ver se ele informa. Para que também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Então a visita dele, Paulo era aquele apóstolo supervisor das igrejas. As igrejas gentílicas foram formadas, foram estabelecidas pelo seu trabalho. Por isso, ele se fazia presente nessas igrejas com o objetivo de fazer o quê? Promover a edificação dessas igrejas locais. Não somente estabelecer trabalhos, mas monitorar o crescimento dos trabalhos e estar atento até a problemas que viessem a surgir nessas igrejas. Daí ele é um supervisor, né? Aquele supervisor das igrejas, e está sempre em contato com os pastores, com as igrejas locais, para saber como é que cada uma delas está. Esse é o interesse maior do apóstolo Paulo. Tá? Isso é muito importante, quem faz esse trabalho de supervisão. Estar em contato, saber como é que está a igreja, está boa, como é que está o trabalho, está crescendo, como é que estão vocês. Esta é uma das características principais do apóstolo Paulo nesse trabalho de supervisão entre os gentios. E ele diz,
Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros. Quem que são gregos? Quem que são bárbaros aqui? Bárbaros. Tá? Abre um hipertexto aqui. Gregos como a bárbaros. Os gregos, como os romanos, eram conhecidos como um povo civilizado. Tá? Os demais povos eram considerados incultos ou bárbaros. Tá? Então aqui a questão é uma definição no âmbito de civilização. Eles são um povo civilizado, um povo que tinha uma estrutura. Roma, né, a capital principalmente, tinha uma estrutura, né, extraordinária. E o modo como eles consideravam os demais gentios, eles eram os bárbaros. Tá? Então eles eram os chamados bárbaros, que eles não eram incultos, eram pessoas que não tinham aquele acesso à cultura, então eram ignorantes, estúpidos, não tinham os privilégios dados dentro daquele contexto de Roma. Roma tinha uma estrutura de direito bem estabelecida. Hoje tem direito romano, então até uma cadeira aqui, não sei se ainda é estudada na faculdade de direito, direito romano. Então toda a estrutura, né, Senado, esses termos, tudo, isso aí era uma realidade dentro do Império Romano. Essa distribuição, né, era muito interessante, e essas estruturas já existiam ali dentro de Roma. Tanto a sábios como a ignorantes. Paulo, então, diz o quê? Que ele é devedor a todas as classes. O evangelho dele não é um evangelho elitista. Só aqueles que são cultos, dotados e capacitados são capazes de ouvi-los ou devedores. Ele é devedor só dessa elite. Não, ele também fala para a plebe rude, né, que a gente diria hoje, né, para o povo que é inculto, ignorante. Para ele, todos eles estão suscetíveis a esse processo de salvação em Cristo Jesus, pela fé e pela proclamação, pela fé no Evangelho do Senhor Jesus. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Paulo está começando a epístola, está dizendo como vai ser o trabalho daí para frente, como é que ele vai escrever. Bem, o assunto da epístola está aqui no versículo de número 16, 17, vamos lá. Mas não por mais, eu não estou lendo mais aqui. Não estou lendo. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, por que Paulo não se envergonhava do Evangelho? Respondendo a outra pergunta. Porque o Evangelho é o quê? Qual é a definição de Evangelho? Segundo Paulo aqui, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então não tem só, é o poder de Deus para a salvação da elite, da salvação dos bem-dotados, dos sábios, dos cultos. Não, é o Evangelho que tem a capacidade de salvar Pedro, o pescador, né? Tem a capacidade de salvar o gadareno endemoniado, tá? A mulher adúltera. É o Evangelho que, segundo quem nele crê, é a manifestação do poder de Deus para a transformação. Tá? Um bonzinho chamado Cornélio, todos eles são alvos do Evangelho. Não é? Um perseguidor da igreja como o próprio apóstolo Paulo. O Evangelho é esse poder de Deus. O Evangelho não é simplesmente uma ideologia. O Evangelho não é simplesmente não é uma filosofia. O Evangelho é poder de Deus. É realmente, a mensagem do Evangelho, ela é transformadora, porque vem um poder de Deus atrelado a essa mensagem do Evangelho que transforma o coração, que muda, né, a cada um de nós interiormente, totalmente, completamente, e nos projeta na eternidade. Tá? Então o Evangelho garante isso. É muito importante saber disso. Mas tem prioridade. O Evangelho foi primeiro a quem? Primeiro do judeu e também do grego. Tá? Então vem o graça e paz. Paz e graça. Os judeus foram os primeiros a receber. Eles foram aqueles que
foram os que deram, né, o ventre para poder surgir o Messias. Né? Então, tinha um ventre judaico, surge o Messias, Jesus. Daí a palavra Cristo. Cristo significa o quê? O ungido. Tá? Cristo é a palavra grega que significa o ungido. Tá? E tradução da palavra hebraica Mashiach. Então, por isso que Jesus é chamado Cristo. Não é sobrenome dele, é a caracterização. Ele é Jesus o Messias, ou o Messias prometido, o ungido prometido. Tá? Então, Cristo quer dizer o ungido em grego, que é Mashiach no hebraico. Então, Mashiach vai para o grego como Christos. Christos. Tá? Então, aí é exatamente por isso. É bom saber, né? Por que João é chamado de Batista? Sobrenome dele? João Batista? Não, Batista porque ele é o batizador, aquele que efetuava batismos. Por isso que ele é chamado Batista, do verbo batizo, do grego. Vivendo e aprendendo, vamos lá. Então, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele, tá? Nele quem? Cristo, Deus, Evangelho, em quem? Porque nele, no Evangelho, tá, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Daí é importante, isso é muito importante aqui, esse versículo, tá? A justiça de Deus se revela de fé em fé, tá? Ela se descobre, porque quando os judeus, ele vai mostrar que os judeus fracassaram porque buscaram estabelecer a sua própria justiça. Mas o Evangelho é a boa nova, dizendo que não é através da sua justiça, do seu esforço, que você vai se adaptar à vontade de Deus. Mas essa vontade, à medida que você crê em Jesus Cristo, um poder vai entrar na sua vida, vai te transformar e vai te empoderar para você fazer o que é bom e justo, de acordo com um padrão estabelecido por Deus. Você tem um paradigma. Os judeus também tinham um paradigma. Nada novo. Porém, a força para fazer a vontade de Deus. Aí o Evangelho vem trazendo isso. Tá? Ele é esse poder de Deus e é através dele que se manifesta a justiça de Deus. É uma justiça de Deus que vem imputada a nós. Tá? Não alcançada por nós. Ela vem imputada em nós e por isso ela se reproduz. Tá? Então é importante saber desses detalhes. Cada pregação do Lloyd Jones, ele pegava praticamente um versículo por vez. Cada sermão de 40 minutos, um versículo por vez. Tem um livro inteiro só sobre o capítulo 1. São vários sermões, várias mensagens, só versículo por versículo do capítulo 1. Depois versículo por versículo do capítulo 2. Aí tem outro volume. Depois versículo por versículo. Cada versículo um sermão. Às vezes você lê um texto inteiro e não tira uma mensagem, né? Igual o Billy Graham, quando começou, tinha 3 mensagens preparadas, 40 minutos ele deduzia que ia ser cada uma. Na primeira vez que ele foi chamado para pregar, ele pegou as 3 mensagens em 8 minutos. Né? Fantástico. Então é exatamente isso. À medida que você vai aprofundando e vendo as riquezas do texto e também dialogando, fazendo o intertexto, né? Diálogo de texto com texto, você tem condição de dizer muita coisa dentro daquele texto. Porque, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Ora, está escrito onde isso? Nós já estudamos isso. Onde é? Abacuque. A citação aqui de Abacuque 2,4. É citado também em Gálatas 3,11, Hebreus 10,38. A citação também pode ser traduzida como como que o que pela fé é justo, viverá. Aí seria uma inversão aqui, entendendo a sintaxe, aí é as possibilidades sintáticas, né? Mas é exatamente através da fé que o justo obtém a vida. Então isso é muito importante. E o modo de vida do justo, né, o modo de viver justo, ele vem através da fé, que é a fé que abre acesso a esse poder de Deus, transformador, justificador, pela nossa identificação, da identificação com Cristo na cruz do Calvário, onde o nosso velho homem é crucificado com ele
levado à sepultura com ele e ressurge para novidade de vida. Tema do capítulo de número 6. Ok? Então é exatamente isso aqui. Aqui é só o embrião, tá? O feto. Depois, mais tarde, é que ele vai desenvolver isso. Aí, paramos aqui. Depois esse tema vai ser retomado na próxima lição. E vamos à sequência. Que o pastor Manuel nos joga lá para o capítulo de número 15. Então vamos lá. O que o apóstolo Paulo disse estar certo de que havia nos crentes de Roma e por que ele disse ter escrito a eles com tão grande ousadia? Capítulo 15, versículos 14 e 15. Vamos aqui. Capítulo 15. Abriu aqui. Rota 15. Como os dois estão aqui sincronizados, tá? Os dois textos, tanto da revista atualizada como da revista e corrigida, estão sincronizados, tá? Então, aí você tem, né? Abriu num, já abre no outro aqui. Então, versículos, vamos lá, versículos 14 e 15 do capítulo 15. Então, vamos lá, vamos seguir aqui. Versículos 14 e 15. Daqui. O apostolado e propósitos de Paulo, o segundo tema colocado pelos tradutores. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Tá? Esse é o nosso texto áureo, que significa texto de ouro. Tá? Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, tá? Então, qual é por que Paulo aqui, segundo a pergunta, por que ele disse ter escrito a eles com tão grande ousadia? Porque ele estava convicto de quê? Porque pela graça que me foi dada, tá? Trazer outra vez isso à memória, pela graça que... a memória. Acabou o som aqui. Que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável só abrir o microfone lá. Isso. Que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios. Então, Paulo é, pela graça de Deus, ministro do Evangelho entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Observa que todo o sistema de ofertas do Antigo Testamento, ele passa a ter uma nova conotação dentro do Novo Testamento. Hoje a gente não oferece boi, não oferece pombo, não oferece cordeiro, não tem absolutamente nada disso dentro do nosso sistema de culto a Deus. Mas o sacrifício dos lábios que confessam a Deus, que glorificam o seu nome, então é uma outra forma de hoje nós adorarmos ao nosso Deus. E essa oferta ela se torna agradável a Deus pelo fato de que ela é santificada pelo Espírito Santo, o que ele vai depois reiterar no capítulo de número 12. Qual é o nosso culto a Deus racional? Ele manda que nós ofereçamos o quê? O cordeiro, o pombinho, o boi. O que ele manda oferecer a Deus? Os nossos corpos em
sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tá? Depois vamos ver o sentido desse racional lá no capítulo 12, quando chegarmos lá. Percebem bem? Então hoje, toda aquela modalidade era, o Antigo Testamento ele tinha um conjunto de símbolos que apontavam para uma realidade. Nós somos a materialização da realidade simbolizada. Tá? Todo o sistema sacrificial eram símbolos que apontavam para o único e último sacrifício perfeito. Qual? O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, por que não existe mais hoje sacrifício? Porque Jesus ofereceu o sacrifício perfeito e último por nós. Tá? Então, por isso, hoje não existe mais sacrifício. É importante que você saiba disso. Nós sabemos disso, não é? Vocês estão cansados de saber disso. Estão cansados, não, mas já estão sabendo disso bastante tempo. Então, a próxima pergunta. Segundo disse o apóstolo Paulo, por que meio o evangelho estava sendo pregado, por onde ele estava pregando? E o que ele afirmou que não fazia? Versículos 18 ao 21. Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios por palavra e por obras. Então o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui que as coisas que ele dizia que aconteciam eram efetivamente assim, verdadeiras, não eram testemunhos falsos. Hoje tem apóstolos falsos com falsos testemunhos, né? Falsas palavras, falsos comportamento falso. Tudo falso. Ele é a falsidade da falsidade. Tem o cântico dos cânticos, então a falsidade das falsidades. Ele é epítome da falsidade. Paulo não. Paulo dizia, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, geografia aí, ó. Vamos ver depois no mapinha lá, das viagens de Paulo, né? Nós vamos separar na próxima aula, vamos trazer para vocês esses espaços onde Paulo entrou. Até ao Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Tá? E desta maneira me esforcei para anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. O que ele quer dizer com isso? Paulo exerceu o ministério praticamente estritamente entre os gentios, não em Jerusalém, né? Ele não ficou ali confinado a Jerusalém, graças a Deus, senão não chegaria até nós hoje, né? Então ele não ficou confinado ali a Jerusalém. Os outros apóstolos, né, se confinaram a Jerusalém e foi isso, né? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder. Depois, para fazer o que eles receberam a ordem? Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Como eles não foram, Deus levanta Paulo para ir. Então Paulo sai para os gentios. Tá? Isso nós aprendemos em Atos dos Apóstolos e vimos com clareza. E diz, antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Paulo está aqui novamente citando Antigo Testamento, tá? Então, Isaías capítulo 52, versículo 15, está no hipertexto aí. Pelo que... Ok, aí, próxima pergunta. O que o apóstolo Paulo tinha desejo de fazer, mas tinha sido impedido, para onde ele disse que estava indo e aonde ele disse que depois iria. Versículos 22 a 25. 22 a 25. Vamos aqui colocar 22. Tá? Pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco, ir visitar-vos. Mas agora que não tenho mais demora nestes sítios,
Qual sítio? O que ele quer dizer com isso? O que quer dizer esses sítios aqui? Nestas regiões, né? Aqui. E tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco. Então, quando eu partir para ir para a Espanha, dá uma passadinha lá. Roma ficava onde? Onde? Amanda sabe. Leila também sabe. Né? Mas onde é que... Itália, nós estivemos lá na Itália. Né? Então, é onde fica Roma. Poxa, que sonho, né? Fomos em Roma. Onde o apóstolo Paulo veio. Quero fazer a caravana da igreja aqui para nós irmos juntos de avião. Nossa, nós todos. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Essa aqui é uma linguagem clássica, né? Um pouco da vossa companhia, da companhia de vocês, né? Em português contemporâneo. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. O que ele ia ministrar aos santos em Jerusalém? Vocês lembram? Hein? Temos um relato aqui que Paulo vai lá com o objetivo de suprir os santos da igreja de Jerusalém. Que inclusive tinham santos pobres da Judéia, agora as igrejas gentílicas estavam dando suporte à igreja de Jerusalém. Que por, não vou julgar, tá? Vou só supor, que por não sair, acabou, né, enfrentando as dificuldades e vicissitudes ali, e a igreja foi, né, acabou aquele estoque todo do que eles venderam dos terrenos, e aí agora já estavam pobres. Né? E aí então as igrejas gentílicas estavam ajudando, porque eram para eles, a igreja de Jerusalém era para ser uma potência, né, se fosse fazer o trabalho de missões. Como o trabalho de missões é um trabalho difícil, então a igreja de Jerusalém, seus apóstolos, está fraco também aqui. Ou eu estou falando muito, ou então esse microfone está fraco. É pilha, né? Pode abrir o som. Isso. Então, eles acabaram sofrendo, né, quantidade enorme de pessoas ali, começou a minguar, e daqui a pouco os santos pobres estavam sendo ajudados pelas igrejas gentílicas. Bom sinal e alerta para nós, né? Quem não faz missões, míngua. A igreja que não faz missões, míngua. E Deus continua andando, continua fazendo a obra dele. Não para. A obra tem esse objetivo. E o que os crentes da Macedônia e da Acaia fizeram para os irmãos em Jerusalém, e que o apóstolo Paulo achou justo que eles o fizessem. Versículos 26 a 28. Dizem assim. 26 ao 28. Nós temos aqui. Porque pareceu bem à Macedônia e à Acaia fazer uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Olha aí, confirmando aquilo que nós vimos e vamos ver nas epístolas. Isto lhes pareceu bem como devedores que são para com eles. Porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, né, a igreja de Jerusalém, obviamente, nos deu Cristo, nos deu o que trouxe o Evangelho. Então, é uma troca pelo benefício que eles fizeram, de certa forma. Paulo vê assim e instrui as igrejas assim. Né? Mas o destino de Jerusalém podia ser outro. Se os apóstolos que estavam em Jerusalém entendessem a grande comissão, e ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, aquele que pescava com redes, como Pedro, né? Imagine ele fazendo a pescaria no meio de gentios. Paulo era um anzolzinho aqui, um anzolzinho ali, né? Para poder pegar. Ele pegava com redes, 3.000, 5.000, né? Mas pararam lá, e na última chance que teve no capítulo, no episódio de Cornélio, não foi à frente, parou por ali mesmo. Deus levanta Paulo, o apóstolo, e ele prossegue. Então, isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes de seus bens espirituais, devem
também ministrar-lhes os temporais. Não é temporal de chuva não, viu? Né? Os bens temporais são os bens terrenos, os bens, né? Comida, roupa, calçado, as coisas, né? Pertencentes à experiência de vida comum. Assim, até o 28. Assim que, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. E fechando, dos versículos 29 a 33, a última pergunta diz o seguinte: que tipo de ajuda o apóstolo Paulo pediu com rogos aos crentes de Roma? Qual era a preocupação dele e de que maneira ele queria chegar lá? Do 29 ao 33. Tá. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Propósito, meta, objetivo, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração, que é levar as ofertas lá para os crentes da Judéia, de Jerusalém, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos. Né? E bem entendido também, né? Porque agora chegam as igrejas gentílicas e manda aquela oferta para poder ajudar a igreja de Jerusalém, que foi a base para o surgimento das outras igrejas, então eles poderiam também entender de modo errado. Até o benefício podia ser entendido de modo errado. Agora está tirando onda conosco, né? Agora eles é que são os tais, e nós estamos aqui na dependência, somos dependentes. Não. Aconteceu e eles agora têm uma realidade para poder resolver, que é a necessidade desses santos, então que eles entendam, e que também os judeus que estão por lá, que já avisavam o apóstolo Paulo, não fizessem absolutamente nada com ele para ele prosseguir o trabalho. Fechando então, a fim de que, pela vontade de Deus, sempre servo, submisso ao Senhor, chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. Tá? E o Deus de paz, e o Deus de Shalom, Eirene, tá? Seja com todos vós. Amém. Então aí, ele fecha o capítulo número 15, então nós estudamos essa porção do capítulo 1 e a porção do capítulo 15, tá? Dando um panorama da epístola no seu início e no seu final. Temos o prólogo e temos o epílogo, estamos aqui já no prólogo e epílogo. Agora vamos para o corpo na próxima lição. Que Deus nos abençoe e as aplicações vocês estão com liberdade para daqui a pouco fazer.